Cara, se você acompanha o meio da musculação há um tempo, deve ter percebido que existem pautas que desde que o primeiro homem das cavernas levantou uma pedra pesada do chão, chamou de deadlift, voltam à tona. E treinar ou não até a falha, ou seja, com mais ou com menos intensidade, é um desses questionamentos que ainda entram em pauta nos tempos atuais. Mas meu objetivo aqui não é incitar essa pauta, e sim te mostrar o quão relevante ela é nos seus resultados, como você vai adaptar de acordo com o seu contexto, com a informação que nós temos até hoje, até agora. E eu vou começar te explicando o que é intensidade na musculação. A intensidade pode ser entendida de duas maneiras, de intensidade da carga e intensidade do esforço. A intensidade da carga é a maior carga que você consegue mover para uma repetição, que é o que chamamos de 1RM, que é a abreviação. R é repetição e M é máxima, uma repetição máxima. Para medir a intensidade da carga, você pode fazer um teste real de força, ou seja, colocar um peso no exercício que você só consiga fazer uma repetição, só que dependendo do exercício isso acaba não sendo muito prático, porque você fazer uma repetição máxima, uma elevação lateral é bem diferente de você fazer um supino reto, por exemplo. Ou você também pode estimar o quão próximo você está desse 1RM através da quantidade máxima de repetições que você consegue fazer com determinada carga. Por exemplo, hoje nós temos um gráfico que mostra que se 100% de 1RM você faz uma repetição, com 80% de 1RM você faria algo entre 5 e 6. Esses números que eu estou dando não são só exemplos, não são números exatos. É só para você entender e ter uma noção do que eu estou falando. Então, no seu planejamento, você trabalharia com a intensidade da carga com percentuais de 1RM. Por exemplo, você tem lá no plano fazer 10 repetições a 80% de 1RM. Agora, se isso seria próximo, distante da falha, já seria outra história. Normalmente, utiliza-se mais dessa maneira de contabilizar a intensidade quando você treina com o objetivo de ganhar força para 1RM, como powerlifters, por exemplo, que o objetivo deles é conseguir fazer uma repetição máxima com o maior peso possível. Aí realmente faz sentido você contabilizar no seu plano esse tipo de intensidade. Mas se você treina para hipertrofia, ou seja, para ganhar mais massa muscular, eu já não acho muito interessante você trabalhar com esse tipo de intensidade no seu treino. Eu acho mais interessante você contabilizar a intensidade pela intensidade do esforço, pelo quão próximo você está da falha, porque o objetivo é gerar o máximo de estímulo em um músculo, não é levantar a máxima quantidade de peso possível. E por esse motivo, a partir de agora, quando eu me referi à intensidade nesse vídeo, eu vou estar me referindo à intensidade do esforço, não à intensidade da carga, ok? E como o próprio nome já diz, a intensidade do esforço é o esforço que você faz em uma série, com o esforço máximo sendo a falha. E como a intensidade do esforço é medida por quão próximo da falha nós estamos em uma série, normalmente utilizamos uma escala que é a escala RIR, que é uma abreviação para repetições em reserva, isso aqui em inglês, que é basicamente quantas repetições a mais você conseguiria fazer antes da falha. Então, se eu sou capaz de fazer 12 repetições, mas faço 12 repetições falhando, mas faço só 10, eu deixei 2 repetições na reserva, e assim por diante. O problema dessa escala é que ela depende totalmente da nossa percepção, que é individual. Então, você nunca realmente vai ter certeza absoluta se faltava 2 ou 4 repetições antes da falha, a menos que você falhe. Mas a boa notícia é que, assim como tudo na vida, que você é ruim em tudo que você começa, mas você fica bom em tudo que você continua a fazer, você é capaz de melhorar essa sua percepção de quão próximo você está da falha. E por quanto mais tempo você tenta se aproximar da falha durante os treinos, melhor fica essa sua percepção do quão próximo da falha você realmente está. Por isso que um indivíduo avançado consegue discernir muito melhor do que um iniciante quando está próximo ou distante da falha. Por quê? Porque ele já está acostumado a buscar essa falha constantemente durante os treinos, diferentemente de um indivíduo iniciante, porque ele alcançou a falha poucas vezes, então ele realmente não sabe o que é e o que não é a falha real dele. E apesar de já ter falado bastante, acredito que ainda não deixei muito claro do que seja a falha que eu estou me referindo. Bom, quando eu me refiro à falha, eu quero dizer ao ponto que você está realizando um exercício e mesmo fazendo o máximo de esforço, o peso ele não sai do lugar, como se você estivesse fazendo mesometria, mesmo tentando mexer o peso. E é esse o ponto que é a falha que eu estou me referindo. Entendido isso, vou destacar alguns pontos importantes. Hoje nós temos evidências mostrando uma relação linear entre o quanto mais próximo da falha, maior o estímulo.
Ou seja, quanto menor o RIR, quanto menos repetições na reserva, maior o estímulo gerado. Mas isso não quer dizer que você precisa chegar na falha para ter estímulo. E só que quanto maior a sua proximidade dela, maior o estímulo. Mas, repito, quando você já está muito próximo da falha, ou seja, com poucas repetições na reserva, você já está gerando um grande estímulo. E você chegar ou não na falha no treino pode depender de fatores como o conforto que você tem em determinado exercício e até segurança que você tem em determinada máquina para chegar próximo da falha. Por exemplo, se a máquina não tiver uma trava de segurança, você não vai falhar, obviamente. Porque a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E outra relação linear que tem com a falha, só que não é tão positiva assim para você, é a relação de fadiga. É que quanto mais próximo da falha, não só maior o estímulo, mas também maior a fadiga gerada. E quando eu falo de fadiga, eu não estou falando só de fadiga periférica, que é a fadiga na musculatura em si. Eu estou falando de fadiga central, a fadiga no seu cérebro, do seu sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é basicamente a parte do seu cérebro que controla todas as funções do seu corpo. Então, se você está com o sistema nervoso central fadigado, cansado, você vai ter um prejuízo em todas as funções do seu corpo. Inclusive, podendo gerar mais estresse e problemas na sua rotina por estar com a cabeça cansada. E gerando mais fadiga, a quantidade de volume que somos capazes de aguentar diminui. E volume, eu me refiro a séries. Diferentemente de quando você trabalha com muitas repetições na reserva, onde por estar mais distante da falha, você vai gerar menos fadiga, te permitiria trabalhar com maiores volumes. Porém, um ponto interessante é que seria assim lógico pensar que se a falha gera mais estímulo, naturalmente precisaríamos de menos volume para ter um ótimo resultado. Diferentemente, você trabalha com muitas repetições na reserva, onde você geraria menos estímulo e por causa disso precisaria de mais volume. Então uma coisa meio que compensa a outra. Então, no fim das contas, essa escolha de trabalhar com mais falha ou com mais repetições na reserva ficaria mais elas por elas, né? Digamos assim. Porque desde que você ajuste o volume de acordo com a proximidade da falha, tá tudo certo, faça como preferir. Mas ainda assim, se você quer ter o máximo resultado no menor tempo possível, ou seja, pensando na relação entre tempo e estímulo, treinar até a falha na maior parte do tempo do seu treino vai ser sim mais interessante, porque você vai estar gerando mais estímulo em menos tempo. Então você conseguiria gerar, digamos que o mesmo estímulo de treinar de 2 a 3 horas, treinando de 1 a 2 horas. Então você teria mais tempo livre para fazer coisas que você gosta ou gostaria de começar a fazer, como ler, estudar, passar mais tempo com a família, começar um esporte novo que você sempre teve interesse, ou sei lá, começar a criar conteúdo na internet. Vai que você cresce como influenciador e começa a ajudar na vida de milhares de pessoas, né? Pode acontecer. Agora que você já sabe da importância da intensidade no seu treino, eu vou explicar como que ela se relaciona com a única via direta para a hipertrofia, a tensão mecânica. E entenda a tensão mecânica como a força que uma única fibra muscular produz para se opor a alguma resistência. Por exemplo, se eu levanto este caderno aqui, que por sinal é o roteiro desse vídeo, eu vou ter uma demanda de força para o meu ombro. Só que pela demanda de força ser baixa e pela resistência ser baixa, o meu corpo vai ativar somente as menores fibras musculares que já são necessárias para poder levantar esse caderno. Agora, se eu pego e faço um desenvolvimento com halteres pesados, a necessidade por força vai ser muito maior. Então o meu corpo vai recrutar muito mais fibras e fibras muito mais fortes para fazer esse movimento que é levantar os halteres pesados. E o nosso corpo, o que ele faz? Ele recruta as fibras em escadinha, ou seja, quanto maior a demanda por força, mais fibras são recrutadas. E as fibras que mais difíceis de serem recrutadas, as que maior demanda de resistência externa para serem recrutadas, são justamente as fibras que mais crescem, são as fibras mais fortes e as que mais crescem. É por isso que se aproximar do ponto de maior esforço em uma série é importante, porque só assim você está recrutando as fibras que mais vão hipertrofiar, porque o seu corpo ele só recruta as fibras se tiver necessidade, se tiver demanda por esse recrutamento. Então, se você treina próximo da falha, você já está levando estímulo para as fibras musculares que mais vão crescer, que mais vão responder a esse estímulo. Aí você pode pensar assim, se eu já treino até a falha, não tem por que eu progredir carga, porque se treinando até a falha eu já gero o máximo de estímulo, progredindo carga eu não vou aumentar esse estímulo, certo? Certo e errado. Vamos lá, por quê? Porque você não progride carga para aumentar o estímulo gerado, você progride carga para manter o estímulo gerado. Porque a progressão é o maior indício que o seu corpo se supercompensou.
E se o seu corpo se supercompensou, você ficou mais forte. Só que se você ficou mais forte, para você conseguir alcançar a falha, você vai ter que fazer sempre um pouco mais para ter o mesmo nível de esforço. Então, se antes você fazia 10 repetições com 100 quilos e falhava, e você dá o tempo adequado para o seu corpo se recuperar, no treino seguinte, para você falhar com esses mesmos 100 quilos, você vai ter que fazer 1 ou 2 repetições a mais, entendeu? Então, apesar de a proximidade da falha ter se mantido a mesma, você ficou mais forte, você progrediu. E se você não progrediu, é indício que você não se supercompensou. E aí está a importância da progressão de carga, porque a progressão de carga é o maior indicativo que você está se supercompensando treino a treino. Mas para que role a supercompensação, é importante que tenha um equilíbrio entre estímulo e fadiga. E a quantidade de dias que você treina na semana tem impacto sim na sua fadiga gerada. E é por isso que eu fiz um vídeo explicando quantos dias você tem que treinar na semana para manter-se supercompensando regularmente. E se você quer melhorar os seus resultados na academia, recomendo que você assista.